Olá, queridos! Mais uma quarta de poder para crescermos juntos como família, para aprender de nosso modelo, nosso Criador, que Ele desenhou a família e tem o melhor para nós. Mas precisamos continuar crescendo para atingir, alcançar os sonhos que Deus tem para a sua família e para a nossa, para a sua felicidade e para a minha. Vamos pedir sua condução, sua presença conosco mais uma vez? Vamos orar. Pai querido, obrigada porque o Senhor é fiel, o Senhor é amor e tem tudo que a gente, como indivíduos, como pessoas, como família, precisamos. Obrigada pelos conselhos, obrigada por ter criado os princípios, as leis que nos protegem, que asseguram nossa felicidade. Nos ajuda a ter corações dispostos a te ouvir. Nos dá o teu espírito para conseguir fazer essas mudanças, aplicar aqueles conselhos da tua palavra, para que nossa família possa continuar crescendo e se preparando para o céu, mas que enquanto estivermos aqui na terra, possamos ser em forma individual e como família uma bênção para outros que também precisam de ti. Por Jesus. Amém. No mês passado, falamos do papel da mulher no lar, como filha de Deus, como esposa, como mãe. Falamos do desenvolvimento em geral da mulher, mais especificamente dentro do lar. E hoje temos uma temática que fica dentro do lar, mas que tem um impacto fora do lar, na sociedade e na eternidade também. Vamos falar do papel importantíssimo da mãe na educação dos filhos. É claro, a educação dos filhos não fica sob a responsabilidade exclusivamente da mãe. Se dar certo, tudo bem, se der errado, é culpa dela. Não. É uma missão, um privilégio, uma responsabilidade compartilhada ainda mais. Porquanto Deus desenhou algumas coisas de forma especial, Deus desenhou um vínculo especial que até os neurocientistas têm reconhecido e ressaltado entre a mãe e os filhos. Começa lá do minuto 1 da concepção dessa nova vida. Porque essa nova vida vai crescer, vai se alimentar, vai se desenvolver dentro nosso, dentro da mãe. E a criança, o bebê, vai percebendo os sons, o tom da voz da mãe, vai percebendo se a mãe está cansada, se está triste, angustiada, nervosa, feliz. Tudo vai deixando marcas nesta nova vida, no físico, na genética, no emocional. Então, veja só, esse link entre o bebê e a mãe é muito especial, muito importante. Por isso falávamos que a mãe precisa não se angustiar, mas se ocupar na sua preparação como mãe. Precisa estudar, precisa pesquisar, aprender, se preparar, para que ela consiga fazer, com a ajuda de Deus, o melhor para esta nova vida. E eu quero ir na palavra de Deus para começar dali a dar algumas ideias, algumas sugestões para aprender outra vez de nosso modelo mais importante, Jesus. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 40. Aí, esse texto bíblico fala
de Jesus e do crescimento dele. Era muito pequenininho quando se fala esse texto, esse assunto dele, sobre ele, quando era muito pequeno. E Deus poderia ter mandado Jesus como um adulto já formado, educado já a essa terra, mas ele escolheu nos ensinar, nos mostrar, através do seu exemplo e da sua vida, também para essa fase da vida tão importante para a nossa família e para a humanidade toda. O texto bíblico fala assim, de Jesus, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Olha, eu gostaria de destacar apenas algumas das coisas que aqui está falando. Está falando de Jesus e como era o desenvolvimento geral dele, né? Outro texto da Bíblia fala que ele crescia em graça para com Deus e para os homens, o aspecto espiritual, social. Aqui fala que se fortalecia e dá uma ideia, como não especifica do que, uma ideia, uma fortaleza geral de todas, integral, de todas as áreas da vida, né? Isso fala muito de quem? Dos pais e do papel deles na vida de Jesus. Evidentemente, quando o pai estava na carpintaria trabalhando, quem passava mais tempo com Jesus? A mãe. Eu sei, os tempos mudaram, muitas vezes tanto o pai ou a mãe têm que trabalhar, têm responsabilidades, mas mesmo assim, nos primeiros anos de vida, a mãe muitas vezes é que passa mais tempo com os filhos que o pai. Por isso eu vou falar para as mulheres, mas os princípios também são válidos para os pais. Aqui fala que Jesus estava enchendo-se de sabedoria. De onde que saía essa sabedoria? Com toda a certeza da palavra de Deus. E Maria deve ter ensinado da palavra de Deus que existia naquela época os princípios e dedicado o melhor tempo e colocado isso como uma prioridade na vida de Jesus, na educação de Jesus, né? E a graça de Deus estava sobre ele. E quando que a graça de Deus pode estar especialmente conosco? A presença de nós. Quando aplicamos isso na nossa vida, a graça de Deus sempre está disponível para todo mundo, aplicando ou não aplicando, mas está em uma medida maior conosco quando a gente nos abençoa mais, quando a gente aplica esses princípios, né? Então aqui eu quero dedicar um pouco de tempo nisso. Queridos, vamos dedicar o melhor tempo. Vamos começar o dia, vamos nos colocar na frequência do céu, nós como pais, e depois com nossos filhos, o culto familiar. Porque não podemos dar o que não temos. E precisamos nos carregar do céu de Deus para poder ensinar. Olha, os neurocientistas falam, e os psicólogos, os profissionais da saúde falam. Faz pouco tempo escutei uma palestra e fiquei assombrada que esse psicólogo falava disso, sem falar nada do espiritual. E falava, olha, os pensamentos que você cultiva ou escolhe para começar seu dia, os primeiros 15 minutos quando você acordar, vão determinar seu dia em uma porcentagem altíssima, né? Vamos supor assim, 90%, tipo, não lembro exatamente, mas era uma porcentagem tipo assim. Mas esses pensamentos dependem do que você pensou no final do dia, os últimos pensamentos.
Olha que interessante! E nós temos conselho da palavra de Deus para começar nosso dia, para acabar nosso dia. A escritora Ellen White, escritora cristã, ela também reforça esse assunto, faz disso, sua comunhão com Deus, o seu primeiro trabalho. Vamos ensinar a nossos filhos o segredo. Mas eu quero tirar um exemplo de outra mãe. A mãe se chamava Ana, que foi a mãe do profeta Samuel, que gerou uma mudança espiritual, uma nação que estava muito mal, muito decaída espiritualmente. E a escritora Ellen White fala assim no livro Orientação da Criança, um livro que recomendo ler a todo pai, a toda mãe. Durante os primeiros 3 anos de vida, ela teve só 3 anos para colocar o fundamento, o alicerce do caráter do seu filho. Durante os primeiros 3 anos de vida do profeta Samuel, sua mãe lhe ensinou cuidadosamente a distinguir entre o bem e o mal. Ou seja, tem pais, tem mães que falam, meu filho é muito pequenininho, quando crescer vou explicar para ele. Ele agora não entende nada. Elas entendem, sim. Ensina, porque quando crescer, a árvore do caráter do seu filho já vai estar torto. E quanto maior o tronco, o galho, mais rígido fica e mais difícil endereçar. Então, por meio de todo objeto familiar de que estava rodeado, ela procurou levar-lhe os pensamentos para o Criador. Ou seja, não era uma questão só de fazer o culto na manhã cedo, na noite, antes de dormir. Era ao longo do dia todo. E aqui eu quero destacar 2 princípios. Os ensinos não podem ser em momentos aislados, tem que ser ao longo da vida toda, ao longo do dia a dia. E usar as diversas situações do dia para repassar para eles os princípios, os valores, o que Deus fala para nós. De uma forma prática. Estou lembrando, por exemplo, a minha netinha, 1 aninho e meio, tentando aprender coisas da vida. E que tem coisas que são perigosas, ela não conhece esse significado da palavra perigo. É algo que não você não pode agarrar isso, não pode tocar, não pode ouvir, não pode testar, né? É um conceito abstrato. Então, como você ensina? Pela experiência, né? Mas, para isso, ela tem que aprender a obedecer aos pais. O primeiro princípio, a primeira lição que os filhos têm que aprender é obedecer. Quando eles aprendem a obedecer aos pais, aprendem também, desenvolvem o hábito de obedecer a Deus. E que é uma bênção, né? Então, você tem 2 caminhos para ensinar obediência. Obediência pelo medo, o que vai acontecer, ou medo ao castigo, ou de uma forma positiva. Olha como minha nora e meu filho ensinaram para ela. E eu gostei tanto. De uma forma positiva. Elas, minha filha, seguraram a mãozinha dela e ela ficava assim, com o forno, tentando abrir a porta, mas um dia o forno estava quente, né? Então, filha, não pode tocar. Seguraram a mão, está quente, mas o que é quente? Ela não sabia. Então, seguraram a mão, perto. Queima, dói, você vai chorar se tocar. E explicavam para ela. E ela repetia. Mas ela estava intrigada, estava curiosa.
Infelizmente, um dia ela não obedeceu e tocou. E estava quente. Graças a Deus não machucou demais, porque o forno já estava desligado e estava se esfriando. Mas deu para doer. Não fez ferida, não fez nada ali, mas doeu. E então eles falaram, filha, quando mamãe e papai falam não, é para te cuidar, porque a mamãe e o papai amamos você e não queremos que você sofra. E elas falam com todas essas palavras. E ela, não, depois contava para mim, não, quente, doe. E eu falava, mamãe e papai ensinaram, e ela fazia assim, com a cabeça. Eles entendem, queridos. Começa do início até os 3 anos, o básico do caráter já está formado. E dali você terá até os 7 anos para modificar alguma coisa e fortalecer o que já foi colocado. Aproveite esse tempo. No início, no final, de forma especial, abrindo a palavra de Deus na linguagem especial para eles, mas também ao longo do dia. Para isso precisamos passar tempo com eles, precisamos compartilhar atividades, incluir eles no fazer do dia a dia com pequenas ajudas, pequenas interações. Eles não vão fazer perfeito do início, mas vão ir aprendendo. E aproveita linkar. Mas usa também a natureza. Esse livro maravilhoso que fala do caráter maravilhoso de Deus. Veja só, a gente ensina falando, mas é muito importante, no menos e ainda quase até mais, ensinar pelo exemplo. Precisa coincidir. Eles vão te ouvir, mas vão ir crescendo. Eles vão se identificar com o que você ama e também com o que você rejeita, odeia ou não gosta. Mas eles vão ir crescendo e vão ir razoando e vão ir unindo o que você fala com o que você faz. E eles vão te imitar. Então, seu exemplo vai falar muito alto, muito alto. E essa experiência tem que ser positiva. Por que estou falando isso? Porque se você, eu não posso fazer isso, porque o que vão pensar os outros de mim? Isso não posso fazer fora, mas faço aqui dentro de casa, porque os outros não vão me ver. O que está acontecendo aí? Não bate alguma coisa. Então é muito importante o que os outros pensam, mas não é tão importante o que Deus pensa. Então faço, se os outros estão me vendo, faço tudo certinho. Aí é importante fazer certo o que Deus mandar. Mas dentro de casa não faço, então não é tão importante o que Deus mandar. Dá para perceber? Quando eles se encontram essas incongruências, essas inconsistências, fica muito perigoso na formação do caráter de nossos filhos. Claro, eles vão perceber que a gente não é perfeita, que a gente às vezes erra, e mais do que gostaríamos, né? Então, eles também precisam que a gente converse com eles. Viu, filho, eu fiquei nervoso, falei impaciente, errei com a mamãe, você viu. E peça perdão para sua esposa perante os filhos quando você erra com ela diante dos filhos, ou ao contrário, a esposa com o esposo, peça perdão para o esposo. Ou se você errou com os filhos, esse exemplo vai ensinar o caminho do arrependimento, do perdão e da restauração no relacionamento entre duas pessoas. Então, o exemplo vai deixar marcas muito importantes. E, resumindo isso, da fala do exemplo, de falar com palavras,
de ensinar desde pequenos de Deus e dos princípios de Deus é muito importante, porque deixa marcas na vida dos filhos. E veja o que é tão importante, porque você pode ensinar uma teoria, e seu filho vai repetir essa teoria de uma forma certinha, perfeita, ele até pode decorar a Bíblia. Mas se a experiência desse aprendizado não foi positiva, vai deixar marcas emocionais negativas. E a ideia que ele vai ter de Deus, que aprendeu através de você, vai dar uma experiência emocional negativa também. Então, por um lado, não vai bater essa teoria bonita de um Deus que é amor com a experiência emocional, psicológica, emocional que ele teve desse Deus. Porque ele teve que aprender a obedecer por medo ao castigo, por exemplo. Mas como? Deus não é amor. Tenho que obedecer a um Deus que me contam que me ama, pero na hora de obedecer eu obedeço por medo. Dá para entender que a experiência espiritual na nossa caminhada com Deus seja uma experiência também emocional, psicológica positiva. Porque isso vai deixar uma ideia certa, tanto intelectual como psicológica, que a intelectual tem a ver com o conceito e a psicológica afetiva tem a ver com a experiência real, com esse Deus da teoria. Uma experiência positiva. Queridos, temos alguns anos para formar o caráter dos filhos, preparando-os para essa vida e para a eternidade. O caráter tem a ver não só se eu falo certinho, ou se eu me mostro para o mundo do jeito certo. Tem a ver com quem eu sou em essência. Em essência, e com as escolhas que eu faça vão depender desse caráter que foi formado. Então, a formação do caráter, independentemente das habilidades, competências que podamos encorajar a nossos filhos a adquirir e que estimulemos eles para aprender, o caráter vai ser o essencial e vai ser o que vai transcender para a eternidade. Veja só o que essa última citação que eu quero compartilhar com vocês fala. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Vamos a criar uma atmosfera o mais parecida com a atmosfera do céu. Deus tem tudo para nos ajudar. Eu sei que temos muitos desafios pessoais, coisas que superar na nossa própria vida, no nosso relacionamento do caráter. Mas Deus está da nossa parte para nos ajudar. Vamos procurar sabedoria do céu, especialmente para nós, em nossos desafios pessoais, para as diferenças das diversas etapas que passa o casal ao longo da vida, como também com as diversas etapas do crescimento dos nossos filhos. Chega essa etapa da adolescência, que pode ser desafiadora para nós, mas vai ser muito desafiadora para eles, né? Então, vamos pedir muita ajuda do céu, vamos a procurar ler, pesquisar, assistir vídeos, como eu já falei em outro quarto de poder, para aprender mais o que podemos fazer. Mas mesmo assim,
Vamos precisar, na hora, pedir ajuda para Deus, para situações que surgem e a gente não sabe o que fazer. E Deus, com certeza, vai fazer o que a gente não pode, né? Os traços de caráter que nutrirmos na vida não serão mudados pela morte nem pela ressurreição. Sairemos do sepulcro quando Jesus voltar. Se a gente estiver no sepulcro, Jesus vai nos ressuscitar e sairemos com a mesma disposição que manifestávamos no lar e na sociedade. Olha só. O único que vamos levar no céu está se construindo agora e cada minuto da nossa vida. Nossa vida diária é que determina nosso destino. E esse outro livro que eu quero recomendar, Fundamento do Lar Cristão. Pais, mães, eu quero te recomendar. Procura sabedoria. Essa sabedoria que os pais repassaram para Jesus. Que Ana e tantas outras mães e pais repassaram para seus filhos. Seus filhos vão fazer algumas escolhas erradas, porque são tão humanos como você e eu. Mas esteja lá para ajudá-los a se recuperar, repor, recomeçar, restaurar, para fazer parte do que Deus está querendo fazer e não para fazer parte do que o inimigo quer fazer. E eu sinto como mãe que essa tarefa, esse ministério é muito sublime, muito importante e que eu não tenho força nem sabedoria suficiente. E eu quero me reconsagrar mais uma vez a Deus, pedindo que Ele me ajude a seguir crescendo na graça para com Deus como mulher, como filha de Deus, como esposa, como mãe, para que esse ministério que Ele deu com tanto amor, porque Ele quer ter nossos filhos lá no céu com Ele, daqui a pouco, que esse ministério não seja só meu, que podamos unir nossas mãos com as mãos do Todo-Poderoso, para que a vitória do dia a dia e no final total seja a vitória divina. Vamos orar, vamos nos reconsagrar, você e eu, você mãe e eu aqui, você pai, junto com sua esposa, ou se você é pai só ou mãe só, o Senhor tem tudo o que você precisar. Vamos nos consagrar juntos? Pai querido, mais uma vez queremos te agradecer por esse privilégio imerecido de participar do teu amor criador, criador de novas vidas, mas também criador de novas vidas que possam se desenvolver à tua imagem, com teu caráter, para ser uma bênção nessa terra e na eternidade. Nos ajuda, nos dá sabedoria para guiar, para educar nossos filhos nessa terra, para desenvolver o que eles vão precisar, adquirir competências que eles vão precisar para desenvolver a missão nessa vida que o Senhor planejou para eles. Assim como Jesus teve uma missão especial, única. Assim como Samuel e tantas pessoas maravilhosas, homens e mulheres, que têm sido e são, na atualidade, uma bênção para suas famílias, suas comunidades e para a sociedade toda. Nos ajuda a perseverar cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja a sua fortaleza, a fonte da sua sabedoria, para continuar crescendo como pai, como mãe,
e transpassando, repassando para seus filhos a sabedoria do céu. Deus estará junto com vocês, ajudando nisso, porque o céu todo tem o coração colocado ali, nessa missão que colocou com amor nas suas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês nessa missão cada dia até Jesus voltar.